Fala galera, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Venda na Hora Certa. Eu sou Victor Carlos, sou engenheiro agrônomo e ajudo produtores rurais a venderem na hora certa e com o menor risco. Então, se você está chegando aqui nesse canal, já se inscreve, compartilha essa live, que hoje nós vamos falar aí sobre o dólar, né? O dólar explodiu. E agora, vende ou não vende? É um bom momento de vender soja? O que nós temos de oportunidades com este câmbio alto, olhando aí preços de soja para a safra atual e para a safra futura? Então fica comigo nessa live e nós vamos ver como usar esse conteúdo, como usar isso como uma oportunidade, com estratégia para você vender na hora certa e com o menor risco possível para a sua lavoura. Então esse conteúdo ele é feito especialmente para você que é produtor rural, que planta soja, planta milho e tem aí uma infinidade de coisas para pensar no dia a dia, para tomar decisões de compra, de venda, de planta, não planta, de passa veneno, não passa veneno, socorre um ali, socorre outro aqui, e a gente sabe como é desafiador ter que cuidar de tudo isso, né? E mais um pouco ainda dentro da lavoura, dentro do dia a dia. E aí, esse câmbio 5,45, 5,50, essa faixa de câmbio é boa para nós vender? Não é boa para vender? Será que a soja vai subir mais? Será que não vai subir mais? Então, primeiro a gente tem que entender como que o dólar impacta no preço da soja. Primeira coisa, né? O que é a formação de preço do grão? Então, se você puder, pega um papel e caneta, anota aí, ou melhor ainda, faz um resumo e posta aqui nos comentários que se for muito bom esse resumo, eu vou dar um presente para vocês, mas primeiro aí coloca aqui nos comentários. Então vamos lá, formação de preço de grão. A gente tem que pensar aqui, o que forma o preço do grão? Chicago, que pesa maior ali na formação de preço, prêmios, tem um peso significativo, custos, tem também um peso, e depois você tem o valor em dólares. Então, por exemplo, a soja vale 20 dólares por saco. E aí você tem o câmbio que vai definir o valor em reais que você vai receber. Então a gente sabe que commodities, soja, milho, fertilizante, é tudo dolarizado. Mas o que roda no Brasil é reais. No agronegócio, a gente tem negócios em dólar que na liquidação, ou seja, no dia de pagamento, vencimento, são transformados em reais pelo Petax. Então, se você tem lá uma conta em dólar hoje, com esse câmbio alto, você pode ir lá e fazer um travamento de câmbio. Né? Se você tem um contrato de soja vendido em dólar, você tem uma ótima oportunidade pela frente de ir lá e fazer um travamento de câmbio. Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? Vamos simplificar e colocar em números aqui. Vamos dizer que você tinha uma soja vendida a 20 dólares no começo de maio, por exemplo. E lá, no começo de maio, o câmbio estava valendo R$ 5,17. Então, você tinha uma soja de 20 e um câmbio de 5,17. Você tinha uma soja de R$ 103. Hoje, você tem uma soja de 20 dólares, o seu contrato continua dolarizado, mas você tem um câmbio, eu vou colocar aqui, de 5,45. Então, você tem uma soja de R$ 109. Ou seja, você teve um ganho de R$ 6 por saca somente pela variação do dólar. Então, vejam como o dólar ele é extremamente importante dentro da formação de preço de grão. Victor, mas beleza, Chicago vai para onde? Prêmio vai para onde? Bem, analisando hoje, né, o mercado de soja está bem lateral ainda, a gente vê os contratos futuros e os presentes valendo praticamente a mesma coisa, na casa de 11, 12 dólares ali. A gente vê ano que vem prêmios negativos, esse ano prêmio positivo, mas a gente sabe que o câmbio ele sempre vale mais para o futuro. Então, se você pegar hoje o câmbio lá 5,40, para o ano que vem ele provavelmente vai estar valendo ali na casa de 5,60, 5,65. Então, se você fizer vendas, anota essa informação que ela é muito importante. Se você tem fluxo de caixa folgado, ou às vezes você que está aí mais tranquilo ainda não quer vender esse ano por causa do imposto de renda, que vai te pegar e tal, o que você pode fazer nessas duas situações? Fluxo de caixa, imposto de renda. Você pode fazer uma venda para um pagamento mais alongado, um pagamento, por exemplo, janeiro do ano que vem. E com isso você vai capturar toda essa curva de câmbio que tem pela frente, tá? E quanto vale, por exemplo, um câmbio
futuro. Eu vou simular aqui para vocês apenas um exercício aí de quanto valeria um câmbio lá para frente. Vamos usar um dólar hoje de 5,40, só de exemplo, tá? E vamos colocar aí a data de vencimento para janeiro de 2025. Quanto será que vale o câmbio em janeiro de 2025? Bem, se você quer saber como eu estou calculando isso, comenta aqui que eu vou mandar o link para vocês da calculadora online de câmbio aqui. Então, lá na frente, se você pegar a diferença de dólar entre hoje e o dólar de janeiro, a gente está falando aí de 13 centavos por dólar. Então, hoje vale 5,40, janeiro do ano que vem vale 5,53, tá? E aí, nós temos aí 13 centavos em 20 dólares a soja. A gente está falando aí de R$ 2,60 a mais na soja entre o presente e o futuro. Faz sentido fazer isso? Depende. Eventualmente você tem um caixa mais alongado, você precisa vender o grão por logística, que está entrando milho agora. Eventualmente você quer vender ou não quer vender por causa do imposto de renda, mas tem medo que o preço caia, então você garante o preço de hoje e ainda captura uma alta de câmbio e foge do imposto de renda desse ano. São algumas estratégias e oportunidades que eu estou trazendo para vocês, mas não são as únicas. Então fique aqui, acompanhe aqui essa aula até o final. Por que o câmbio está subindo, afinal de contas? Quais são os níveis, né, de suporte e resistência do câmbio? Vamos falar um pouquinho de mercado. Então, para os alunos do Método Venda na Hora Certa, a gente tem feito aí aulas de tirar dúvida, aulas ao vivo, mentorias, desde o começo do ano, e nós tínhamos traçado uma linha de tendência de baixa do câmbio, que ela vem lá desde 2020 até hoje, né, vamos dizer assim, até junho de 24. Ela tinha uma leve tendência de baixa, e esta linha trazia para nós uma região onde o preço uma região ali de 5,40, onde ele teria uma certa resistência para romper. Uma outra região também de resistência do câmbio é a região de 5,50. Então, entre 5,40 e 5,50, o preço tinha essa linha de tendência de baixa, uma região de resistência também, porque ele já tentou essa região em junho de 22, ele tentou essa região em outubro de 22, em novembro de 22, em janeiro de 23. Então, o câmbio não vinha tão alto assim desde do ano passado. Vamos pegar aqui, desde janeiro, começo do ano passado, a gente teve uma semana de câmbio alto, mas desde então o câmbio caiu praticamente um ano e meio. Ele não testava essa região de resistência. O que é que está fazendo o câmbio subir afinal? A gente teve uma live falando sobre dólar mais recentemente, com a escalada de conflitos no Oriente Médio, com as falas do Biden, né? Com aquelas guerras e tudo mais, a gente teve um momento de estresse que fez o câmbio subir por causa do mercado externo, de um pouquinho do mercado interno. Dessa vez é diferente. Dessa vez a culpa é nossa. A culpa é do Brasilzão. E duas coisas são fundamentais e que impactam o dólar neste momento. E são fatores pouco fundamentalistas, eles são fatores geopolíticos, né? Então, o que a gente tem? Taxas de juros do Brasil e Estados Unidos mantidas, seria um fator fundamentalista, mas pelo outro lado a gente tem uma falta de compromisso fiscal. Se você olhar a dívida PIB, ela está crescendo um pouco, tá, mas seria algo tolerável se o governo falasse, não, beleza, estou devendo um pouco mais, mas eu vou cortar gasto para pagar as contas. Pelo contrário, a gente vê o governo zero interesse em pagar as contas, ou não vou dizer em pagar as contas, mas em cortar gastos, em reduzir gastos. E aí eu pego para vocês o exemplo do Milei na Argentina. Existia algum país mais fodido que a Argentina? Não tinha. O que o cara fez, né, o presidente eleito lá? Política de gasto dele é motosserra, então é cortar gasto igual a motosserra, e ele tem acumulado superávites um atrás do outro já há 6 meses seguidos e só cortando gasto, basicamente assumindo um compromisso fiscal de cortar gastos. E o governo atual do Brasil ele tem uma política expansionista, para falar bonito,
que é de gastar mais. E com isso, deixa o mercado nervoso, porque está aumentando a dívida PIB. Cada vez o Brasil está começando a dever mais, por enquanto é na casa de 77%, mas pode chegar um ponto onde o Brasil não tem a capacidade de honrar as despesas. E aí você pode estar se perguntando, mas beleza, você está falando isso, dívida PIB, né? O Brasil 77%, os Estados Unidos deve 125%, 130% do PIB. Os Estados Unidos está muito pior que o Brasil. Por que o dinheiro, os dólares saem daqui e vão para lá? Basicamente, você tem que levar em consideração que os Estados Unidos é o dono da maquininha que imprime dólar. Segundo, é a maior economia do mundo. Terceiro, é a economia mais resiliente, talvez, eu diria, do mundo, que tem a mesma Constituição, a mesma moeda há mais de 500 anos. Enquanto o Brasil já trocou de moeda não sei quantas vezes, e o real é uma moeda muito nova, tem seus 28 anos, vai fazer esse ano agora. Então, o Brasil é uma democracia jovem, considerando depois a ditadura, é uma moeda mais jovem ainda, e que tem um histórico muito ruim de caos inflacionário e assim por diante. E o que nós estamos plantando hoje é mais inflação. Então, o mercado ele não espera a cagada acontecer, ele já precifica isso antes. Então, é aquela coisa, comprar barato para vender caro. Então, se você vê um cenário, você já começa a precificar isso antes, e isso gera uma fuga de capitais no Brasil. As pessoas tiram dinheiro do Brasil, tiram dólares daqui, e quando tem menos dólares, né, você acaba aumentando o preço do dólar, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples para todo mundo. Então, esse é o primeiro grande fator. Cenário fiscal, falta de compromisso fiscal, aumento de gastos públicos. E o segundo? O segundo ele é mais ridículo que o primeiro, porque ele é um atrito entre poderes. É o governo federal atacando o Banco Central, o próprio Banco Central, ou a gestão do Banco Central. E vale relembrar aqui, né, que o Roberto Campos Neto ele foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo, tá? O Banco Central do Brasil ganhou vários prêmios, esse presidente também, principalmente pela condução da economia, vamos dizer assim, durante a pandemia. Então, juros caíram, isso trouxe inflação, juros subiram, mas o Banco Central brasileiro sempre esteve um passo à frente, por exemplo, dos Estados Unidos, que perdeu a mão na inflação, perdeu a mão nos juros, sempre muito atrasado, né, correndo atrás do rabo, poderia dizer, enquanto o Brasil fez o papel de dever de casa redondinho. Então, a pandemia foi ruim para todo mundo, né, péssimo, economicamente foi pior ainda, mas esse efeito foi suavizado muito em função das medidas tomadas pelo Banco Central naquele momento. E hoje, o que o Banco Central faz é olhar o seguinte: se você não tem compromisso fiscal, você tem mais inflação lá na frente. Se você tem mais tributação, como por exemplo essa medida do agro ali, de tirar a isenção de PIS/COFINS, isso aumenta imposto na cadeia, né? Sobre carne, sobre ovo, sobre leite, sobre suco de laranja, sobre açúcar, sobre café. Então você taxa a cesta básica inteira, né? Basicamente isso vai virar mais inflação. Você tem aumentos aí recorrentes de combustível, e o produtor recebendo menos também com esse aumento de carga tributária. E com isso tudo você tem a inflação. Quando que a inflação aparece? Ela começa a subir hoje, é reportada no próximo mês, no próximo trimestre, assim por diante. O que o Banco Central brasileiro, muito perspicaz, faz? Ele tem essa leitura de que um crescimento de inflação vai vir no futuro, então ele aumenta juros para conter a inflação. E aí, do outro lado, o governo federal critica o Banco Central porque deixa os juros altos, porque os juros altos estragam a economia. E a gente sabe que o remédio para a inflação são os juros altos. Se você quer derrubar os juros, tem que derrubar a inflação. Se você quer derrubar a inflação, você tem que controlar gastos do governo, você tem que reduzir impostos e assim por diante. Então, parece simples, mas eu acho que uma criança de 5 anos talvez tivesse uma gestão melhor do que a que a gente vive hoje nesse jogo de interesse. Então, o fato do governo federal atacar o Banco Central gera mais instabilidade política ao país. Outro ponto, o mandato do Campos Neto, que está lá hoje, ele é indicado do presidente anterior, vai acabar e um novo presidente do Banco Central indicado virá. Será que este novo presidente
vai fazer as graças do governo, vai cortar juros no momento que a inflação sobe. Isso é economicamente errado. Não dá certo, tá? Isso aí é igual você passar Roundup na soja convencional, vai matar. Não adianta. Não adianta, vai dar errado. Então, será que o novo presidente vai fazer isso? Vai agradar um lado e vai ferrar com o outro. Então, isso tudo é posto em xeque nesse momento e o mercado precifica falta de compromisso fiscal, fim de mandato e essa crise política que existe entre os poderes aí, tá? E com isso tudo a gente vê o câmbio rompendo essa faixa dos 5,40 que ele já tinha vindo aqui 5,30, né? Deixou uma região aqui, mas nada muito forte. Agora ele sobe, né? Forte mesmo. Vamos ver aqui até uma questão de volumes, né? Que os volumes confirmam os preços. Isso é uma máxima também muito importante. Então a gente vê que é um movimento que sobe não só de preço, mas de volume. Vitor, mas você falou tudo isso e a minha soja, eu vendo ou não vendo, o que isso tem a ver com a soja? Tem a ver aquela continha que nós fizemos no começo da aula. O câmbio subiu, a soja vale mais. Então você tem uma oportunidade de fazer vendas do soja para o ano que vem, 24, 25, pensando em margem. Ah, Vitor, mas ano que vem não vai valer mais ainda o dólar? Pode ser que valha, mas de novo, o câmbio tem uma região de suporte, uma região de resistência na casa de 5,50, onde ele fez um teste 2, 3, 4, pelo menos 4 vezes no ano de 2022, e ele não conseguiu romper. Isso impede que o câmbio passe de 5,50 vai para 6, 7 reais? A gente viu que não. Basta continuar gastando mais do que arrecada e arrecadando, né, por mais imposto para arrecadar mais, vai gerar mais inflação e tudo. É um ciclo vicioso. Então, o remédio para isso seria o corte de gastos. O governo não tem cara que quer cortar gastos. Então, é um dilema que a gente vai ter aí que ver ainda como que fica isso para frente. De qualquer forma, a gente tem que pensar na fazenda, pensar nos motivadores de venda. Com o câmbio alto que nós estamos vendo essa semana, nós temos a oportunidade de, com o custo formado, já mensurar a nossa margem. O que eu quero dizer? Se você já tem um custo lá de 4, 5 mil reais por hectare, o câmbio subiu agora, você já está com o custo travado em reais. Então, se você fizer novas vendas em reais, você vai ter uma margem melhor sobre a sua lavoura. Então, você tinha 20% de margem com a soja de 120, o câmbio subiu, você vai ver que os compradores estão oferecendo 125. Então, você está capturando R$5 a mais na soja hoje, considerando que você já tem um custo formado de 4, 5 mil reais. Então, é uma oportunidade de você fazer vendas para fazer preço médio de soja futuro. É uma oportunidade, como eu falei, para quem tem caixa alongado e quer vender um soja disponível porque precisa pôr milho no lugar. É uma oportunidade de vendas para quem tem também questão de imposto de renda, não quer ficar aí vendendo para dentro do ano, capturar essa curva de câmbio no momento que o câmbio está mais alto. Agora, talvez você esteja se perguntando, Vitor, eu não posso vender soja, eu não posso comprometer grão físico, eu não tenho soja para vender, eu só colho depois que eu vendo. Como que eu posso aproveitar essas oportunidades de câmbio? E aí eu trago duas informações muito importantes para vocês. Mas eu quero de novo repetir aqui, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe essa live e mande no seu comentário um tema aí para a nossa próxima live, que eu vou trabalhar nisso, pensando em comercialização de soja e milho. Então, aquela pergunta, né? É a hora certa de vender? Se eu olhar hoje o câmbio, é um momento muito bom para mim fazer travamento de câmbio, porque ele está muito próximo do maior patamar dos últimos 2 anos e um patamar onde o preço já tentou várias vezes e voltou para trás. Então, nós tivemos essa oportunidade aí, eu falei com vocês, tive uma aula aqui também no YouTube lá na semana do dia 15 de abril, mas eram fatores mais externos e agora fatores mais internos. E agora a gente tem o câmbio muito próximo dos 5,50, que pode ser um teto. Pode ser que ele bata e fique ali tentando, ou pode ser que ele vá embora. E aí, se ele subir, ele vai buscar o próximo nível na casa de 5,75.
Mas isso não acontece desde dezembro de 2021. Então também é um suporte mais forte ainda. E por que é importante falar desses suportes? Porque a gente tem que lembrar também do Banco Central, que ele faz swaps, né? Ele faz vendas de dólar para derrubar o preço do dólar quando o dólar sobe demais. Então, o Banco Central, além da questão dos juros, ele tem esse papel de... Ele tem o principal papel do Banco Central é fortalecer o real, né? Fortalecer a moeda. E, além da ferramenta de juros, né? A outra ferramenta que ele tem, essa ferramenta de vender dólares. E a gente vê o Banco Central, em alguns momentos, fazendo venda de dólares para derrubar o mercado. Então, é como se ele manipulasse o mercado para defender a moeda nacional. Por quê? Porque se o dólar sobe demais, a gente tem, de novo, produtos mais caros, né? Importar fica mais caro, o custo de lavoura fica mais caro, por exemplo, e isso gera mais inflação na sequência. Então, essa é uma forma do Banco Central aumentar o preço da commodity, valorizar o real, desculpa, não aumentar o preço da commodity, ela vai valorizar o real fazendo esses swaps ou essas vendas de dólar aí. Tá, e aquele produtor que não pode vender soja, que não pode vender, ou ele está pensando assim, o Victor tá certo, tá 5,50, 5,40 eu vou vender, só que eu acho que esse câmbio vai bater os 5,75. O que eu posso fazer? Você pode usar ferramentas de participação de alta em câmbio. Então, tudo que tem tela, Chicago tem tela, dólar tem tela. Você abriu o celular, você encontra lá cotação de dólar e cotação de Chicago. Então, tudo que tem tela é negociado em bolsa e você pode fazer participações de alta, uma call spread. Então, se o câmbio subir, você poderia capturar esses 25 centavos, vamos falar assim, por dólar. Claro que isso vai ter um custo. Quanto custa? 1%, 0,5%? Depende do vencimento, depende do volume de dólares que você está negociando, depende do nível que você quer pegar. Várias coisas vão impactar nessa formação de preço. Quem faz isso? Tradings, bancos, corretoras fazem esse tipo de operação. Vitor, mas você tá maluco? Como é que eu vou fazer isso aí? Eu não vou vender soja, ainda vou mexer com esse trem. Então pensa assim, se você vender a soja, faz sentido você fazer uma participação de alta. Por quê? Se o câmbio subir, você participa da alta. Então, isso não é que tem que fazer, se você quer fazer. Mas eu acho que hoje, eu, como produtor, faria algumas vendas em reais para compor média, para travar custo, olhando margem, olhando relação de troca, eu ia bater o martelo e dormir tranquilo. Folha de pagamento, alguma conta fecha com esse câmbio mais alto. Então, eu olharia isso como um motivador de venda aí e não perderia essa região aí de 5,40, 5,50 para fazer vendas em reais. Então, esse é o primeiro ponto. Principalmente para quem não tem nada vendido. Pensa que está pegando um custo de safra caro e está indo para uma safra onde soja está com prêmio negativo, está com Chicago lateral. Então, um bom fator altista para soja é o câmbio. E ele está dando essa oportunidade agora. Então, eu faria algum tipo de venda focado em média, em margem, e em algum dos custos, dos 5 custos de produção que eu gosto de falar bastante para vocês. Beleza. Então, venda do grão. Se eu vendi o grão, qual que é o risco? É o câmbio continuar subindo e aí eu vendi barato. Então, você, se quiser, pode fazer esse tipo de operação, tentando capturar ali mais alguns centavos de dólar. Então, essa é uma alternativa. Outra alternativa sem custo. Você pode fazer uma ferramenta chamada Collar. Tá? O que é a Collar? Agora o Vitor falou complicado, tomar no rabo. É você vender em dólar, soja, e aí você coloca um piso de câmbio, então vou colocar 5,50 e um teto de câmbio, 5,60. Quais são os cenários? Lá no vencimento, a sua soja de 20 dólares, se o câmbio cair de 5,50, você vai receber 110 reais. Se o câmbio passar de 5,60, você vai receber no máximo 112 reais. Se ele ficar entre 5,50 e 5,60, você vende no meio, vamos pegar ali 5,55 a 20 dólares, você vai receber 111 reais. Então você tem a oportunidade de melhorar até 2 reais por saco sem custo. Se o câmbio cair, você está travado. Se o câmbio subir, você tem um teto. Dá para fazer isso? Dá. Você compra uma put, vende uma call
e faz isso com a corretora, não se preocupa com o operacional, se importa com a lógica dos negócios. Qualquer dúvida também manda aqui nos comentários. Se você quiser, numa próxima aula eu posso fazer uma live só explicando essa estrutura, tá? Então, veja bem, eu já falei de vender aproveitando a curva de câmbio, eu já falei de vender pensando em imposto de renda, eu já falei de vender pensando em custos e margens, eu já falei de vender o grão também em dólares e aí fazer algum tipo de estrutura com piso e com teto sem custo. Também falei de fazer uma venda de grãos em reais, colocar uma participação de alta no câmbio e eu seria limitado, eu faria algo de 5,50, 5,75 no máximo, não faria nada além disso, porque aí também é querer acertar o rabo da mosca voando, não vale a pena o custo. Então, olha quantas estratégias e quanta informação somente nessa aula. E aí você pode estar falando, não, eu não vou vender soja, não vou vender grão. O que eu tenho no armazém eu não vendo e o que eu tenho ano que vem eu não vendo. Tudo bem? Como que você aproveita o câmbio nesse caso? Você pode fazer, então, o contrário. Uma proteção de baixa, comprar um seguro de baixa nessa casa de 5,50. Então, se o câmbio cair para 5, lá na frente você vai receber 50 centavos nessa queda. Se ele subir, você perdeu o que pagou. Perdeu lá de 5, 10 centavos que você pagou para fazer essa estrutura. Se o câmbio cair, pelo menos você garantiu que, por exemplo, para 100 mil dólares, você tem um nível garantido de 5,50. Então, você garante que lá na frente, lá no futuro, quando vencer essa operação, você vai ter lá 100 mil dólares a 5,50, 550 mil reais, pelo menos, indiferente de qual vai ser o câmbio. Ou ainda, isso tem custo, né? Você vai ter um custo mais caro do que fazer uma ferramenta, né, que se chama NDF, que é um contrato onde você está travado. Então, essa que eu falei para vocês é comprar uma put. Comprar uma put em 5,50, se o câmbio cair, você vai ter lá o ganho, por exemplo, de 5,50 para 5, vai ganhar 50 centavos por dólar, indiferente quando você vender lá na frente, você ganhou esse dólar. Se o câmbio subir, a sua soja vai valer mais e assim por diante, então você vai vender soja mais cara em reais lá na frente e vai perder o valor que você pagou na put. E o NDF, como é que ele funciona? Então, o NDF ele é um contrato, tipo um contratinho de venda de soja. Ele tem dia para vencer, ele tem volume, né? Então é 10 mil dólares, 100 mil dólares, diferente quantos milhões de dólares você vai fazer, ele tem volume. Então pensa que um contrato de soja, ele tem data para entregar e também tem volume. Então ele é igual. Ele tem um preço igual a soja. Então você vende soja a 150, o NDF é como se você estivesse vendendo dólares lá a 5,50. Lá na frente, indiferente se o dólar for para 6 ou for para 5, o seu dólar é 5,50 para 100 mil dólares na data X. E aí você tem que fazer essa liquidação com um banco ou com uma corretora. Isso tem um custo muito mais baixo que uma put. Pode chamar um pouco de margem, depende muito do relacionamento que você tem com o banco, tem uma garantia real, tem algo assim. Isso pode te dar mais margem para um volume maior de dólares ou não. Então, além de trabalhar com ferramentas financeiras, você pode também trabalhar com um NDF, ou Non-Deliverable Forward, que os bancos e corretoras têm a oferecer. Quantos por cento vender, quantos por cento fazer de negócio, nesse caso, olhando o dólar e tal? Eu diria que neste momento, antes de plantar, faz sentido ter ali algo entre 20% e 30% vendido. É para ir amanhã e vender 20% de uma vez? Não, não é o que eu estou falando para você. Mas eu estou dizendo que se você ainda não vendeu nada, é uma oportunidade de você começar a fazer vendas em reais para garantir fluxo de caixa, folha de pagamento, relações de troca. E aproveitar esse bom momento de câmbio, né, para ter um preço em reais significativo lá na frente. Então, eu tenho certeza que o câmbio é o que tem ajudado a conta nos últimos dias, já que Chicago caiu, prêmio conta muito pouco. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, eu já falei aqui mais de 10 estratégias de fazer travamento de câmbio. Dá para fazer uma live de cada uma aula de cada uma, mas eu quis trazer hoje mais para vocês o timing, que é o mais importante. Se você vai vender grão,
se você vai fazer uma put, um seguro de baixa, se você vai fazer um NDF, se você vai vender simplesmente para receber ano que vem, para fugir do imposto de renda, se você vai vender para fazer médias, para pagar funcionário, qual o seu motivador de venda e a forma como você vai fazer depende muito das informações que você tem da sua fazenda e da sua região. Eu quero reforçar o convite para você vir na próxima live. Toda terça e quinta nós temos live aqui no YouTube e também lá no Instagram, @VictorCaso. Se inscreva aqui no canal, porque esse conteúdo ele é muito importante e eu quero aqui, o meu papel é, de fato, melhorar a comercialização de soja e milho no Brasil e trazer esse conteúdo, esse universo da comercialização agrícola que é muito pouco visto. E, esporadicamente, nós temos aí a abertura de algumas turmas do Método Venda na Hora Certa, onde a gente explica no detalhe todas essas estratégias. Você viu que são muitas, né? E numa live, aqui numa aula, não dá tempo de apresentar tudo. Então, fique atento aí, se inscreve aqui no canal, segue lá no Instagram, porque a gente sempre está tendo muito conteúdo aqui de graça e trazendo essa informação que é riquíssima para o produtor rural. E quem dera eu tivesse lá atrás alguém para ter pego na mão, explicado, ensinado tudo isso como eu estou fazendo aqui para vocês nesta noite. Então, muito obrigado e até a nossa próxima live. Um abraço e boa noite a